A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Luciano Silva, esse é o canal Semeando Palavra Divina. Estamos aqui iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a Revista dos Adultos, que esse trimestre tem um tema Igreja Eleita. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 4, que tem como tema a iluminação espiritual do crente. Antes de qualquer coisa, eu quero lhe pedir que você se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para você estar recebendo as notificações sempre que nós postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Se possível, eu quero pedir para você colocar aqui na descrição qual é o seu estado, a sua cidade, deixar o seu comentário também, que é muito importante. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se não gostar, deixa o dislike também, para que possamos estar sempre aí melhorando as nossas videoaulas, tá bom? Vai ser um prazer imenso poder estar com você mais nessa aula. Fica conosco aí até o final. Eu vou deixar disponibilizado também aqui na descrição desse vídeo essa apresentação que nós preparamos aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá para iniciarmos a nossa aula. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto áureo, que está na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 17, o texto diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1 e versículo de número 17. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o versículo de número 23, tá? Depois você medita aí na sua Bíblia, nós não vamos fazer a leitura aqui. E os objetivos específicos dessa lição, primeiro é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O segundo objetivo específico é salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o terceiro e último objetivo específico é expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Vamos para a nossa introdução. Ao término da maravilhosa doxologia presente no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, nós falamos a respeito da doxologia na nossa primeira lição. Se você ainda não viu, você pode estar acessando aqui na nossa playlist, tá bom? Para poder acompanhar esta aula. Nós falamos sobre a doxologia, trouxemos a sua definição, mas após a doxologia, né, do apóstolo Paulo, onde Deus é profundamente louvado e adorado por todas as bênçãos espirituais concedidas em Cristo, Paulo dá início a outra longa sentença que pode ser dividida em três partes. Esse texto que nós vamos estar estudando hoje, que vai do versículo 15 até o versículo de número 23, nós vamos estar aí fazendo menção da oração do apóstolo Paulo, né, uma intercessão que ele realizou. E essa intercessão, esse texto está dividido em três partes. O primeiro, a ação de graças, que é o capítulo 1, do versículo 15 ao versículo de número 16. Segundo é a oração intercessória, que o apóstolo Paulo faz, versículo 17 ao versículo 19. Terceiro é a confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 ao versículo de número 23. Nós vamos estar vendo aí de forma mais detalhada todo esse texto e quais as lições que nós vamos conseguir estar extraindo, né, dessa aula. O desejo de Paulo é que seus leitores sejam iluminados quanto à compreensão que precisam ter da dimensão da chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, o objetivo do apóstolo Paulo, a partir de agora, depois dele expressar a sua adoração, a sua exaltação a Deus, é interceder para que seus leitores possam ser iluminados pelo Espírito Santo e assim cheguem a ter uma compreensão da dimensão da chamada, ou a vocação e a herança divina. Nós vamos estar verificando o que vem ser esta vocação e esta herança divina no decorrer aqui da nossa aula, ok? O nosso primeiro tópico
tem como tema a esperança da vocação e as riquezas da glória. O primeiro subtópico é ação de graças e intercessão. Nesse primeiro subtópico, do tópico de número um, nós temos aqui duas verdades para poder tratar com vocês, tá bom? A primeira é que é impossível praticar a fé desvinculada do amor. Russell Shedd, que foi um grande teólogo, disse que quem se compromete com Cristo também está comprometido com seus irmãos e com o mundo perdido. Então, não tem possibilidades de uma pessoa que se diz cristã, que professa sua fé em Jesus Cristo e não praticar o amor. É impossível você desvincular a fé do amor. Esse era o grande segredo da igreja primitiva, a partir do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 42 a seguir, nós vamos ver ali algumas características da igreja, e dentre as características que a igreja primitiva tinha, uma delas era exatamente essa prática do amor. Os apóstolos tinham tanta preocupação no período da igreja primitiva, que eles chegaram a separar alguns diáconos para poder fazer a ação social, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, porque a igreja tinha esta preocupação. É bem verdade que neste período também, pela expectativa de que a vinda de Cristo estava muito próxima, aqueles que tinham condições começaram a vender as suas propriedades e colocar aos pés dos apóstolos para que eles pudessem repartir entre os necessitados. Mas além dessa expectativa que eles tinham, né, que Cristo estava às portas para poder buscar a igreja, eles também tinham impregnado em seu comportamento essa prática do amor. Então é impossível alguém que diz exercer a fé e não se compadecer do seu próximo. É impossível alguém que exerça a fé e não praticar o amor, não estender a mão a quem está necessitando. Se você que serve a Deus, você não tem como prioridade em sua atitude a prática do amor, você precisa rever os seus conceitos, porque não existe cristianismo aonde haja essa desvinculação do amor e da fé. Ambos têm que estar presentes em nossas atitudes quanto cidadãos do reino dos céus. Vamos continuar aqui. Ninguém pode compreender a esperança da sua vocação, as riquezas da glória da sua herança e a grandeza do poder de Deus separadamente do Espírito Santo. É por isso que Paulo intercede pedindo ao Pai para conceder aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo compreendia muito bem que seria impossível alguém chegar ao conhecimento dessas riquezas, dessa herança, dessa grandeza do poder de Deus, se não tivesse a intervenção do Espírito Santo. Então, por isso que nós precisamos manter um relacionamento próximo ao Espírito, porque ele é o único quem pode nos trazer a revelação e a compreensão exata dessas grandezas de Deus. Tem muitas pessoas que vivem nesse âmbito da racionalidade, né, da naturalidade, e eles às vezes até rejeitam as coisas espirituais. Isso é porque há um distanciamento do relacionamento com o Espírito Santo. Porque quem se relaciona com o Espírito, tem proximidade com ele, esta pessoa consegue entender e aceitar as coisas espirituais. E Paulo tinha conhecimento disso. Ele sabia que só o Espírito, ou o relacionamento do salvo com o Espírito Santo, para ele chegar a esta compreensão. Vamos continuar aqui. O nosso segundo subtópico do tópico de número 1, o tema é a esperança da vocação. Aqui no texto de Efésios capítulo 1, versículo 18, parte A, Paulo usa o vocábulo entendimento, que é a tradução do grego cardia, coração. Na linguagem bíblica, o coração não se refere meramente às emoções ou à vontade, mas também ao centro de toda a personalidade.
Aqui entendemos que a compreensão do chamado divino não pode ser superficial e que, por conseguinte, o cristão não deve viver uma espiritualidade mediana, mas ser transformado pela renovação do entendimento, devendo experimentar sempre qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque muitas pessoas não conseguem ter esse entendimento da vocação, ou a esperança dessa vocação, porque simplesmente são pessoas que vivem uma espiritualidade mediana, né? Eu comparo o comportamento dessas pessoas semelhante ao que estava acontecendo dentro da igreja de Laodiceia, que é a última igreja, né, da Ásia Menor que recebeu a carta do apóstolo João, e esta igreja reflete exatamente a condição da igreja contemporânea, uma igreja com uma espiritualidade mediana, uma igreja com uma espiritualidade que está em cima do muro, uma igreja que não sabe se serve a Deus ou se serve ao mundo, uma igreja que não sabe se entra em um compromisso com Deus ou um compromisso com o diabo. Infelizmente, é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Essa esperança da vocação tem sido desprezada por muitas pessoas, porque as motivações que têm levado muitos dentro da igreja a praticar o evangelho não tem nada a ver com o reino de Deus. Está totalmente contrária àquilo que Deus tem apresentado em sua palavra. A igreja de Laodiceia era uma igreja que estava em cima do muro, prestes a ser vomitada por Cristo, estava trazendo repugnação no próprio Salvador, uma igreja que se orgulhava, né? Eu entendo a igreja de Laodiceia, uma igreja que ia para o culto, mas o culto não estava nela. Infelizmente, como que pode uma igreja que se reúne para poder prestar uma adoração a Deus e aquele que é digno de ser adorado não está presente nesta reunião, estava para o lado de fora. E hoje nós temos visto a realidade, né, da igreja de Laodiceia presente nas igrejas contemporâneas. As igrejas que têm se reunido para cultuar, porém, aquele que é o centro do culto não está presente na reunião. Imagine uma igreja que se reúne dizendo que está cultuando a Deus e o Cristo não está presente na reunião desta igreja, né? O que tem motivado este povo a fazer este culto? Era o que estava presente ali na igreja de Laodiceia, uma igreja que foi repreendida porque estava nua, uma igreja que foi exortada porque estava cega, uma igreja que foi convidada por Cristo a a, a comprar dele, né, vestes brancas, ouro provado no fogo, colírio para pingar nos seus olhos, porque mesmo a igreja de Laodiceia, que estava ali em uma região geográfica onde havia as principais empresas de lã, de colírio, esta igreja estava deficiente, mesmo tendo uma empresa com a melhor lã naquela região, a igreja, os membros da igreja diante de Deus estavam nus. Uma igreja que estava em uma localidade onde tinha uma das principais empresas de produção de colírio, essa igreja não conseguia se beneficiar porque o colírio que era produzido ali não estava tirando, né, a cegueira dos membros daquela igreja. Uma igreja superficial, uma igreja que está indecisa, uma igreja que não tomou a sua decisão para exatamente exercer a sua real vocação diante de Deus. E, infelizmente, nós estamos vendo isso muito presente nas igrejas contemporâneas. Vamos continuar aqui. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem os privilégios de serem vocacionados. Essa chamada vocação tem uma dimensão passada, presente e futura e está totalmente centrada em Cristo. Nós vamos ver aqui agora, né, essas três dimensões da vocação. No passado, Deus chamou a igreja. Nós falamos sobre isso na aula passada, que ele mesmo tomou a iniciativa elegendo, né, a igreja para poder fazer parte
dessa vocação, deste propósito que Ele mesmo estabeleceu. Então, aqui, o tempo ou a dimensão dessa esperança da vocação no passado está relacionado à decisão, à iniciativa que Deus tomou para poder, através da eleição, separar um, um grupo de pessoas ou a instituição que nós conhecemos como igreja. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Eu tenho que compreender que essa esperança da minha vocação no presente, ela precisa manifestar através do meu serviço e da minha santificação contínua e progressiva. Então, a chamada a esta vocação, ela precisa estar na minha vida fazendo com que eu exerça o serviço, a prática daquilo que Deus solicitou, pediu, exigiu em sua palavra. Hoje a coisa mais rara que tem é a gente ver as pessoas envolvidas com a relação desse serviço, né, da obra de evangelização. Hoje é muito raro. Quando eu me converti, era muito comum as pessoas estarem nas ruas evangelizando, né, indo de porta em porta, pregando o evangelho. Na época que eu me converti, eram realizados todo final de semana culto ao ar livre, e hoje já é muito difícil você ver a igreja exercendo isso. A igreja não tem assumido seu papel no reino de Deus, né, e praticado este serviço que faz parte da sua vocação, né? E não tem nada mais excelente do que nós pregarmos o Evangelho, levarmos a palavra de salvação até aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Mas a igreja hoje está trancada dentro de quatro paredes, está falhando igual Israel no Antigo Testamento, né, que ficaram ali centralizados em Jerusalém, esperando as demais nações virem conhecer o Deus de Israel lá, e eles falharam com isso. É por isso que Deus, ele escolhe a igreja e capacita a igreja. Para quê? Para que ela saia do seu ponto e vá ao alcance dos necessitados, dos perdidos. Mas hoje a igreja está trancada dentro de quatro paredes. Estão fazendo um serviço para promover ela mesma, para satisfazer o ego das pessoas que já fazem parte daquela comunidade. E às vezes nós não estamos olhando, né, aquilo que está fora da igreja, a necessidade dos que estão ali perdidos, caídos, e a igreja precisa entender que a chamada dela abrange esse serviço e a santificação. A igreja precisa ser modelo, exemplo para o mundo, né, tendo um comportamento digno diante de Deus. 3, e a participação gloriosa no futuro, né? Aqui é futuro, eu coloquei aqui errado, mas é futuro, que compreende a vida eterna e conhecer a Deus face a face. Então a esperança dessa vocação, ela aponta para aquilo que está preparado para os salvos no futuro. Depois nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Terceiro subtópico do tópico de número 1, as riquezas da glória da sua herança. Temos aqui duas possibilidades a respeito deste assunto. A primeira possibilidade é a esperança, a expressão sua herança, enfatiza aquilo que Deus possui entre o seu povo. Alguns chegam a defender que sua herança, que está dentro do texto que Paulo vai abordar aí, no versículo de número 18, deixa eu ver se é o versículo 18 aqui, para mim não cometer nenhum erro aqui com os irmãos. Efésios, capítulo de número 1. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, para alguns aqui,
né? A palavra herança aqui, ou da sua herança, está relacionado àquilo que Deus possui entre o seu povo. Alguns chegam a defender, porém isso iria fugir, né, de outros textos bíblicos, dentre eles Colossenses capítulo 1, versículo 12. E se Deus realmente possui alguma herança entre o seu povo, ele seria considerado um Deus limitado, né, que dependesse de alguma coisa. Deus não depende de nada. Deus não precisa ter herança entre ninguém, porque Ele está acima de todas as coisas. Essa herança aqui é mais aceitável nós definirmos ela nesse sentido. A herança de Deus refere-se àquilo que Ele planejou conceder aos fiéis. É o que é mais apropriado dentro do texto, né? Essa herança apontar para aquilo que Deus planejou e assim tem concedido aos fiéis, tanto no presente como no futuro, tá? Nesse sentido, refere-se então às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, aquelas que já usufruímos, como o perdão dos nossos pecados, a adoção de filhos e o selo do Espírito Santo. Nós já falamos a respeito disso também na segunda aula, e as que serão desfrutadas no porvir, né, como o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, o grande trono branco, o milênio. Então, isso são bênçãos que estão reservadas para o porvir, para o futuro. Eu quero aqui me atentar ao texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 ao 9, porque eu sou apaixonado por esse texto, aonde faz menção das bodas do Cordeiro, né? Essa festa do casamento entre o Cordeiro e a noiva, que vai acontecer e que a igreja está aguardando este momento. Se nós fizermos um paralelo entre o casamento judaico e o casamento do Cordeiro e a noiva, nós vamos descobrir algumas verdades muito profundas. Dentro da cultura, eu estava estudando um pouco a respeito deste assunto. Antes da consumação do casamento, existe a fase do noivado, que pode se estender por aproximadamente um ano. E dentro da fase do noivado, existem alguns fatores importantes que devem acontecer neste período. O primeiro é a escolha da noiva para um noivo, e isso quem faz é o pai do noivo. Mesmo que o noivo queira, né, ele não pode escolher. Quem escolhe é o pai dele, com quem ele vai casar. O segundo fator importante com relação ao casamento judaico, né, essas fases, que é o namoro, noivado e casamento, essa fase do noivado, que é uma das fases mais importantes antes da consumação do casamento. O primeiro é a escolha, o segundo é que quando o pai escolhe, o filho vai até a casa da noiva e ele garante que vai casar com ela pagando o dote. Então o noivo paga o dote como garantia que vai casar com a noiva. Terceiro, após pagar o dote, ele se ausenta por um período de tempo para poder construir a casa dele. E o interessante é que na cultura judaica, mesmo que o pai do noivo seja um homem muito próspero, que tenha muitas casas, o que é que ele fala para a noiva? Eu vou para a casa do meu pai porque ele tem muita casa, mas eu quero construir a nossa casa. Então, dentro da cultura judaica, é importante para o noivo construir a casa onde ele vai morar no futuro com a sua noiva após a consumação do casamento. Dentro deste período que o noivo se ausentava, a noiva ficava em casa bordando o vestido, mas não ficava sozinha, porque alguns comentaristas dizem que neste período em que o noivo estava preparando a casa, ele deixava lá junto com a noiva o seu melhor amigo, uma pessoa de confiança dele, assistindo a noiva até que ele voltasse, né, para o dia do casamento para recepcionar a noiva. Então, o melhor amigo ficava com ela, assistindo ela ali, né, enquanto o noivo estava preparando o lugar. Quando chegava o período do casamento, a noiva seria recepcionada, né? A gente já conhece todo
aquele processo cultural do preparo do casamento, a noiva seria recepcionada, levada até a presença do noivo, e eles iam estar num ambiente aonde haveria o ar, né, porque até hoje é assim, os convidados ali numa sala, aguardando o momento em que o noivo vai entrar no quarto junto com a noiva para consumar o casamento. Só que ao entrar no quarto ele tem que levar um lençol junto com ele, porque este lençol vai ser colocado no meio do casal e no momento do ato da consumação do casamento, se a noiva for virgem, se ela for pura, o que que vai acontecer? O lençol vai ficar manchado de sangue. Ao lençol ficar manchado de sangue, o noivo saía de dentro do quarto com o lençol manchado de sangue na mão e mostrava, né, para os convidados que ali estava o sinal da pureza, da santidade da sua noiva. Porque todo casamento a gente sabe, existe aqueles que ficam felizes, alegres, mas tem sempre alguém que não concorda. E na cultura judaica não é diferente. Às vezes alguns convidados que estavam ali presentes, no momento que o casamento ia ser realizado, eles não concordavam com o relacionamento. E a única coisa que poderia comprometer o casamento era exatamente a falta de pureza da noiva. Se o noivo consumasse o ato dentro do quarto e saísse com o lençol sem estar manchado de sangue, alguém poderia se levantar e acusar a noiva, dizendo que ela não era santa, que ela não era pura. Fazendo um paralelo, né, com esses fatos importantes com relação às questões do relacionamento ali dentro da cultura judaica, o casamento, existe um paralelo interessante. Eu falei aqui que o primeiro fator importante é a questão da escolha, é o pai quem escolhe, né? É interessante que a gente viu aqui na segunda aula que Deus nos elegeu em Cristo. Então é Ele quem nos escolheu, né, na condição, dentro da instituição chamada igreja. E essa eleição só foi possível através da minha fé em Jesus Cristo, porque não tem como eu ser eleito fora de Cristo, nós já falamos a respeito disso. Então, o primeiro paralelo que eu vejo aqui é que o Pai é quem nos escolheu. Nós estamos agora predestinados, né, para este evento futuro, se assim eu não comprometer o meu relacionamento com Cristo, porque assim todo namoro, todo período de noivado, se não houver fidelidade, né, de ambas as partes, com certeza o casamento vai ser comprometido. E não é diferente com a igreja. A igreja, por isso que ela tem que se manter santa. Ela foi eleita, porém ela tem que se manter santa e irrepreensível, porque senão ela pode comprometer o casamento. E Deus já pré-determinou este evento. Vai acontecer independente de qualquer coisa, independente se alguém quer ou não quer, este evento vai acontecer. O casamento vai acontecer. E eu preciso estar pronto, preparado para que eu não comprometa, né, esse casamento por causa da minha atitude, da minha infidelidade. Então, o primeiro fator importante é este: o pai é quem escolhe. O segundo fator importante é o pagamento do dote. Em paralelo com aquilo que Cristo fez, eu posso ver lá na cruz, né? João, ele é muito profundo quando ele vai fazer menção de 8 frases que Jesus proferiu, e a penúltima frase nos mostra essa verdade, que é com relação ao pagamento do dote. O noivo ia até a casa da noiva e pagava o dote como garantia que ele iria voltar para casar com ela. Jesus fez a mesma coisa lá na cruz do Calvário. Quando ele vai proferir a penúltima frase, que vem do termo tetelestai, que significa está quitado, está pago, está consumado, Jesus naquele momento estava exatamente pagando o dote e nos dando a garantia que ele iria, porém, vai voltar para consumar este casamento. Isso é algo glorioso. Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando ele finaliza toda a obra, representa o pagamento do dote. Ele garantiu, através do seu sangue, que ele foi, mas voltará para buscar a sua igreja. O terceiro fator importante é que no momento em que ele paga o dote, ele se ausenta.
para poder construir a casa. Isso na cultura judaica. E olha o que Jesus vai dizer para os discípulos no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele percebe que os discípulos estavam tristes, angustiados, e ele usa a seguinte expressão: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Oh glória! Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou preparar lugar. Olha que coisa interessante. Assim como acontece, né, no dia a dia do judeu, no que diz respeito à questão do relacionamento e o preparo para o casamento, Jesus também estava nos ensinando através dos evangelhos. Nós vamos aprendendo aqui. Jesus, ele trouxe esta garantia, ó, eu vou lá, tem muita casa, meu pai tem muitas moradas, mas eu vou preparar a nossa casa. Ele falando isso com os discípulos, que na realidade representa ali a noiva. No momento em que ele se ausenta para preparar a casa, a noiva não pode ficar sozinha. E você vê que os discípulos tiveram uma preocupação, porque perguntou: tudo bem, o senhor vai se ausentar e a gente vai ficar como? Jesus olhou para eles e disse: fique tranquilo que eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar o Consolador, o melhor amigo, aqueles que vai estar assistindo vocês aqui. Então existe um paralelo muito grande com a questão cultural, né? Jesus é extraordinário em seus ensinamentos. Quando ele termina de preparar a casa, né, a noiva está lá sendo guardada, assistida pelo melhor amigo. Porque o noivo, ele é inteligente, ele sabe que ao se ausentar, vai aparecer alguns garanhões da vida para querer comprometer, né, a noiva, dizendo para ela: olha, abandona ele, larga ele, porque ele não vai voltar. Já tem tempo que ele se ausentou daqui. Então, para que isso não aconteça e a noiva se sinta segura, é por isso que o noivo deixa o seu melhor amigo assistindo a noiva, né, para que ela não venha comprometer o seu relacionamento com os garanhões dessa vida e acabe perdendo a oportunidade de casar com o noivo. Nós sabemos que este melhor amigo não é nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo. É Ele quem está nos auxiliando, nos fortalecendo e nos dando esta certeza que Jesus foi, mas Ele vai voltar para poder buscar a sua igreja, a sua noiva. E por fim, quando acontece a consumação do casamento, em que há necessidade de levar o lençol, né, e o sangue no lençol é a garantia de que a noiva ela é santa e pura, é por esse motivo que Jesus derramou por nós o seu sangue ali na cruz do Calvário, que o sangue é a garantia de que nós somos santos, é a garantia de que nós fomos justificados, é a garantia de que ninguém vai poder nos apontar, ninguém vai poder dizer que nós não somos dignos de viver esse casamento. O único que tem o poder de comprometer a consumação deste casamento é a própria noiva. E isso se dará por sua infidelidade. Mas eu acredito que o Espírito de Deus vai nos auxiliar, vai nos ajudar para que possamos nos manter irrepreensíveis, vivendo uma vida de santidade, para desfrutarmos dessa herança tão gloriosa no futuro. Vamos continuar aqui. O segundo tópico da nossa lição tem como tema a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O primeiro subtópico, sobreexcelente grandeza do seu poder. Tem três termos que precisam ser destacados aqui, tá? Neste ponto que aparece aí no capítulo 1, versículo 19. O primeiro é o termo suprema, né, que é a tradução do termo, eu vou colocar um R ali que faltou, do termo grego uberbalo, que literalmente significa lançar além, ou seja, ir além, ultrapassar. E em sua forma adjetiva significa extraordinário, algo fora de medida, ou seja, incomensurável. Aqui é algo que não pode ser medido e nem calculado pelo ser humano. Paulo está falando sobre essa supremacia divina e esta palavra que Paulo usa
está relacionado a esta manifestação extraordinária do poder de Deus. Algo que não pode ser calculado e nem medido pelo ser humano. É o grande atributo divino, a onipotência, né? Que vai demonstrar esta supremacia do poder de Deus. Um poder que não pode ser medido, um poder que não pode ser mensurado pelo ser humano. É um poder que está fora, né? Algo que está fora de medida, que não dá para você calcular, para você medir, porque é um poder incomparável, tá? O segundo termo que aparece aí nesse versículo é grandeza, que vem do termo megetos, que significa que objetiva especificamente enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja. Né? Paulo está declarando aqui que este poder está acima de qualquer coisa. Não existe nada que se iguale a este poder. E por fim, o último termo é a palavra poder propriamente dita, que vem do grego dunamis, que significa força, energia, habilidade, poder, mas que usualmente se refere a algum agente de poder ou força capaz de realizar determinado trabalho. No vocábulo é a expressão dinamite. Tal palavra era usada para indicar milagres e maravilhas, isto é, feitos que requerem poder extraordinário e sobre-humano. Então, esse poder aqui, que Paulo está falando aí dentro desse texto, é um poder com demonstração, e ele está muito relacionado a questões das maravilhas e dos milagres. Esse mesmo termo aí aparece em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Lucas ele diz que a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e recebereis a virtude. A palavra virtude ali é dunamis ou dinamite, né? É algo que tem muita força e que influencia aquilo que está ao redor. E esta influência é através das demonstrações de milagres e maravilhas. Vamos aqui, continuar ainda no nosso segundo tópico sobre excelente grandeza e força do poder divino. O segundo subtópico, o tema força do poder divino. Paulo faz uso de três termos gregos aqui. O primeiro é a palavra operação. É a tradução do grego energeia, em português, que vem da expressão energia, que também significa eficácia e que sinaliza poder em atividade. Em Colossenses 1:29, Paulo vai fazer menção que tudo o que ele realizava, ele tinha esta compreensão que era através desse poder, dessa operação, dessa energia divina que atuava por intermédio da obra que Paulo realizava. Mesmo com toda a capacidade que Paulo tinha, ele sempre entendeu que tudo que ele fez não foi por capacidade humana, mas foi por uma operação divina. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que se orgulham, né, com poucas coisas, não deveria se orgulhar por nada, né? Mas tem pessoas que por pouca coisa já se orgulham. Imagine o apóstolo Paulo, um homem que tinha um conhecimento teológico profundíssimo, a tal ponto de Pedro dizer que algumas cartas de Paulo é difícil de ser compreendida por causa da sua linguagem e por causa do conteúdo que Paulo aborda. Paulo foi quem lançou todos os pilares, né, concernente à doutrina da salvação, falando sobre regeneração, expiação, justificação. Paulo trabalhou de uma forma muito profunda essas questões. E mesmo com toda a bagagem que Paulo tinha, com todo o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha, ele nunca falou que o que ele fez foi por mérito ou por capacidade humana. Ele entendeu que tudo que ele fez foi por uma ação divina, uma operação divina. Segunda palavra importante, termo importante aí dentro desse texto, é a palavra força, que vem do termo grego kratos, com a ideia de intensidade. Denota poder com força magistral, aquele que vence as resistências, né? É um poder confrontador, é um poder que vai de frente àquilo que tenta resistir, porém ele é uma força magistral, é uma força que denota um poder tão grande que aqueles que vêm para tentar resistir não conseguem suportar, tá?
E por último, a palavra issos, que indica o poder inerente de Deus, né? Aquilo que está nele, aquilo que faz parte do seu atributo, a onipotência. É poder que está disponível sempre que for necessário, não é algo que está fora de Deus, né? E ele não precisou conhecer, praticar, né, para poder aperfeiçoar esse poder nele. Isso é inerente e que está presente em seus atributos. E sempre que Deus precisa exercer este atributo, ele tem disponível porque está inerente nele. Vamos aqui para o terceiro e último tópico nosso, Cristo, o nosso exemplo de exaltação, tá? Eu dividi aqui os 3 pontos aí da lição. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder divino, tá? O primeiro é a ressurreição de Cristo, a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. Então nós entendemos que a ressurreição se deu por este poder divino, né? Cristo ficou 3 dias no seio da terra, mas ele vai vencer o maior inimigo, que é a morte. Mas ele conseguiu isso através do poder divino, que o ressuscitou e ele se tornou a primícia dos que dormem, ou aquele que foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. E a igreja também vai alcançar, né, esta condição, se assim ela permanecer fiel, ela vai alcançar essa condição. Quando Paulo ele vai dar ali um ensinamento, né, em 1 Tessalonicenses, falando a respeito do arrebatamento da igreja, é interessante que ele vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos transformados, né? Vamos ter este corpo glorificado que não vai ficar mais sujeito, né, ao pecado, um corpo incorruptível. Olha que coisa gloriosa. Então, assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Ou aqueles que estiverem vivos terão o seu corpo transformado, né? Segundo, é a ascensão de Cristo à direita de Deus nos céus, né? Tem um texto em Hebreus, capítulo de número 1, que fala muito a respeito dessa questão. Inclusive, eu tenho um tema de mensagem que a gente fala sobre as 3 formas de alguém alcançar um nome grande. A gente fala sobre a importância do nome, baseado lá em Filipenses, capítulo de número 2. Em um dos nomes que a pessoa recebe, né? Uma das formas de alguém alcançar um nome grande, primeiro é por doação, segundo é por herança e terceiro é por conquista. E Cristo conseguiu conquistar este nome grande. Primeiro, por causa da herança, né? Isso aqui está falando da questão da herança. Esta ascensão de Cristo para se assentar à direita de Deus é um momento triunfante, onde ele vai ser coroado e vai assumir aquilo que lhe é de direito, que ele conquistou, toda esta herança. E nós também poderemos desfrutar, né, desta herança, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, esse nome que ele recebe um nome como herança, um nome grande, a partir do momento em que ele se assenta à direita de Deus, né? O trono que estava oculto, por isso que Satanás ele colocou o desejo, né, de colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo. Que trono é este? Ele não tinha trono lá, mas ele viu que o próprio Deus tinha um trono que estava esperando alguém se assentar, e talvez ele imaginou que aquele trono seria para ele, mas não. Este trono estava reservado para recepcionar a Cristo após ele terminar a sua obra aqui na terra. E terceiro e último, a sua elevação acima de todo o domínio, né? Paulo fala que Deus deu a ele um nome que está sobre todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Esta elevação de Cristo, né, está acima de todas as coisas, de todos os reis, de todos os poderosos, de todos os poderes, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. Cristo foi elevado acima de qualquer domínio, tá bom? Que Deus possa abençoar a todos vocês, que esta aula aí possa lhe ajudar domingo agora.
Eu vou deixar aqui abaixo o link desta apresentação. Se você quiser baixar para usar, você também, ela é editável, tá bom? Você pode estar aí baixando e fazendo as suas anotações, quiser fazer alguma mudança, você pode estar fazendo e usar na aula, ok? Eu quero lhe agradecer, mas lhe pedir mais uma vez, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer o nosso canal, ative o sininho para que você possa estar aí recebendo as notificações. Toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Deixa aqui embaixo, aqui na descrição, nos comentários, né, o que você achou da aula. Se você tem algum tema que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso canal, você coloca aqui também e coloca aí qual cidade você é, qual estado você é. Eu gostaria de te conhecer melhor. Que Deus possa lhe abençoar. Nós vamos aqui finalizar a nossa conclusão, que está na própria revista, né? Embebecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Graças a Deus. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. E eu fico lhe esperando a nossa próxima pré-aula, a lição de número 5. Daqui uns 3 dias nós já vamos estar aí subindo para o nosso canal. Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz